Boa tarde pessoal. Eu estou aprendendo ainda com umas coisas. Ontem eu tinha passado um link e quando chegou faltando 3 minutos, o link saiu do ar. E hoje aconteceu algo parecido, eu estava tocando minhas músicas e o Facebook acabou de me comunicar que estava tirando meu vídeo do ar porque eu não podia executar as músicas. As minhas músicas, mas tudo bem. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria imensa poder retomar esse momento de oração. E é claro que é um exercício diário que eu estou tendo de fazer essas coisas novas acontecerem. A gente está tendo que se reinventar. Por isso mesmo que vale a pena a gente crer que é o Senhor que está nos impelindo a viver extraordinariamente esta missão, sempre dando um jeito de caminhar conosco, de ser presente em nossas jornadas, e eu tenho certeza absoluta que é exatamente assim que as coisas se renovam em nossa vida. Cada um com a sua missão vai atualizando, com certeza de acordo com o projeto que Deus apresenta a cada um de nós. Ontem eu refleti com vocês sobre a vivência de um ideal neste momento em que a gente está vivendo. Como é desafiador, mas ao mesmo tempo instigante, porque cada vez que a gente percebe coisas novas acontecendo em nosso viver, é Deus que está, de um certo modo, construindo novas estradas para nos encontrarmos sempre sobre a sua luz. Antes de refletir propriamente sobre o tema da oração de hoje, ontem um moço me pediu uma canção para cantar, o Emerson Bardelotti. Vou fazer essa canção hoje, Emerson, em homenagem à sua missão de teólogo, de leigo, engajado na vida do povo, e todos aqueles que querem profetizar com a canção. Essa foi uma das primeiras canções que eu gravei, que o Padre Zezinho me deu para gravar, logo que eu cheguei da Bahia, da minha pequena Miguel Calmon, em São Paulo. Isso aí ainda foi na época do LP. Vamos ver se vocês lembram comigo. Eu não sei cantar, eu não sei rezar, eu não sei fazer canções bonitas como tanta gente faz. Sou como criança que só sabe balbuciar, mesmo assim o teu amor me mandou profetizar. Minha profecia é feita de alegria. Eu não sei cantar o amor perdido como tanta gente faz. Sou como criança que de noite faz o dia, depois que fez a manhã pra sorrir de alegria. Canto choro, canto pra sorrir. Minha profecia o mundo inteiro vai ouvir. Canto pela paz, canto contra a guerra, canto pra varrer o egoísmo desta terra. Teu amor me disse, vai falar de paz. Eu não sei falar de armistício como tanta gente faz. Creio na criança, no jovem e no velho. Na minha vida eu vou escrever teu evangelho. Canto quando choro, canto pra sorrir. Minha profecia o mundo inteiro vai ouvir. Canto pela paz, canto contra a guerra, canto pra varrer o egoísmo desta terra.
As canções ajudam tanto a gente a rezar, né? Essa canção mesmo me trouxe uma saudade imensa do começo da minha vida missionária, andando especialmente pela região sul. Foi assim, as primeiras regiões que eu viajei como missionário, aquela região das missões ali no Rio Grande do Sul. Eu lembro que uma das primeiras excursões foi ali de Frederico Westphalen até Santo Ângelo, Santa Rosa. A gente comia um pó danado naquela região. E o ano passado completei 40 anos de vida missionária. Como é bonito a gente poder fazer da vida uma canção. Hoje a minha oração com você é também uma recordação que impeliu, deu um impulso muito grande no meu trabalho, porque cada experiência que a gente vive na vida, na estrada, no encontro que a gente tem com as pessoas, em cada cidade, em cada comunidade, é sempre uma oração. Ou quando às vezes a gente dá ouvido a alguém que quer falar, ou quando alguém pede uma palavra amiga. É maravilhoso a gente poder interagir em forma de oração. Por isso mesmo, eu trago essa recordação de uma família de Santa Catarina. Tinha um senhor, ele é muito presente na vida dos catarinenses, mas especialmente em São Ludgero. Eu trago essa recordação hoje em homenagem a essa família, que é o seu Aloísio Schlickmann. Ele tinha assim como ideal na vida, colocava assim sempre como objetivo os 4 Ds. Era um professor de educação física, muito conhecido na cidade, um homem assim muito zeloso, mas vivendo o seu ideal, ele construiu um patrimônio extraordinário, educou seus filhos na fé, trazendo todos para a igreja. A sua vida, ela era uma oração. E a gente olhava para ele, tinha vontade, se inspirava a viver esse ideal tão bonito. E ele tinha uma coisa chamada 4 Ds: dedicação, determinação, disciplina e Deus. Olha, esse primeiro D que está no clima da nossa oração, a gente sabe muito bem que as pessoas dedicadas são aquelas que conhecem muito bem o que significa, aliás, uma das leis mais importantes em nossas vidas, que é aquela chamada lei do retorno. Aliás, nos dias atuais, principalmente neste momento, Jesus, suplicamos a Ti, Senhor, que nos ensine sobre a entrega que devemos ter quando abraçamos um ideal, dedicadamente. Tu fostes, Senhor, até as últimas consequências, na travessia do Calvário, como nós também fazendo essa travessia tão difícil da pandemia, tantos papais e mamães desempregados, tantos que estão fechando seus comércios. Tu foste, Senhor, até as últimas consequências na travessia do Calvário, este ideal. Sabemos, Jesus, que a glória da ressurreição é graça que acontece todos os dias, Jesus, para quem se entrega ao irmão, na vivência de um ideal. Por isso, nós te pedimos, Senhor, te pedimos um coração humilde neste momento de dor. Então, que nesta travessia saibamos cada vez mais dobrar os joelhos, suplicar. Isto nos torna ainda mais resilientes, ainda mais humanos frente a esta realidade tão dura que temos que enfrentar. O primeiro D do seu Aloísio, a dedicação. O segundo, muito bonito, a determinação. A gente precisa ter coragem, se sentir encorajado. Eu lembro que uma professora aqui da faculdade da minha filha, Gabi, eu fui conversar com ela uma vez, fui até pedir desconto na faculdade. E ela, assim, muito constrangida, ela dizia uma frase que me fazia muito pensar. Ela dizia assim para mim: Antônio, a vida de um cristão é lutar. Eu digo, é verdade. Mas esta determinação que o senhor Aloísio coloca aqui como esse segundo D, é uma grande oração que começa com gestos pequenos, simples. A gente sabe exatamente como Deus ouve os pequenos. Aliás, é só nós nos darmos conta da grandeza de Jesus quando olhamos para aquelas pessoas que Ele escolheu para estar ao seu lado.
E digamos assim, todas as jornadas. Lembremos principalmente daquele encontro de Jesus na beira do mar da Galiléia, chamando Pedro, Tiago e André. Esses homens tão simples, alguns rudes, e ele com determinação pedia que eles o seguissem, que ele queria transformá-los em pescadores de homens. Eu lembro agora que um dos filhos do seu Aloísio, que hoje dirige uma das empresas dele, a Incoplast, a Copobras, ele conta das dificuldades que existem para as pessoas e que as pessoas precisam ter perseverança. Eu estava vendo uma entrevista dele esses dias para um jornal de Tubarão, e ele dizia, com a sua experiência empresarial, que todo empresário precisa pensar grande, mas eu gostei muito quando ele falou, mas pensar pequeno também é importante. Por quê? Para a gente entender que nada na vida vem fácil. Tudo. Aliás, eu tenho esse testemunho de vida desde pequeno do sertão da Bahia. Se não fosse muita determinação, até hoje muitos, até amigos de infância, não entendem o meu jeito de ser, de cantar. Por que eu canto músicas religiosas? Porque alguns, quando me viram pequeno, até perguntam assim, poxa, você não vai nos meios populares, nas TVs populares? Porque a minha vida é missão. Eu sempre tive a retaguarda das Irmãs Paulinas, que é uma gravadora, e elas é que são assim, vamos dizer assim, que me tornam amigos de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E este é o papel do missionário, ir como amigo ao encontro das pessoas. Por isso mesmo, é tão importante a gente pensar que nada vem fácil na vida, porque a gente precisa ter essa capacidade em nossas orações de, com a oração, a gente ter um reinvento, uma transformação, pensar que as coisas novas acontecem, mas a chave de tudo, inclusive de sairmos renovados desse Covid-19, é essa capacidade que a gente tem de também entender que é importante ser pequeno, dar alguns passos atrás. Eu sei que muitos que estão nos vendo estão fechando portas, estão chorando, depois de tantos anos terem lutado para empreender nos seus negócios. Imagina os pais de famílias, mamães de famílias. Então, esse segundo D do seu Aloísio, a determinação. A gente, como diz na canção no Rio Grande do Sul, não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta, quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos se entregar para os homens. Parece uma brincadeira, né? Mas é bem esse estímulo que a gente precisa ter, seguir adiante. Então, o primeiro D, dedicação. Segundo, determinação. Segundo D, disciplina. Ora, nem precisa dizer que essa é uma regra básica de vida, mas principalmente no mundo do trabalho. Nas comunidades religiosas, na formação, isto é fundamental. A hora das vésperas, os momentos de oração, das refeições, dos encontros, dos estudos em comunidade. Para quem quer viver um ideal, por força da oração, a determinação é fundamental. Olha, nem preciso me aprofundar, porque para esses tempos atuais, vamos pensar assim que as nações que estão saindo em primeiro lugar desta pandemia são exatamente aquelas que sabem ouvir as autoridades. Aquele povo que sabe ouvir as autoridades de saúde e também da ciência. E olha, eu estou falando do seu Aloísio Schlickmann, um de origem alemã. Pois é, o primeiro país que está dando esses sinais de que está disciplinadamente saindo desse momento tão terrível é justamente a Alemanha. Sempre os alemães da minha vida, meu pároco, na minha pequena Miguel Calmon, era um padre alemão. O meu primeiro catequista chamava Padre Paulo Felber. Era tão bonito porque naquela época não tinha ainda as catequistas como a gente tem hoje de maneira sistemática. Então era o padre mesmo. Eu tenho uma experiência muito bonita de disciplina que esse padre colocava todos nós na sua catequese, a pedagogia, a maneira como ele exercitava conosco o dia a dia de ser igreja, de compreender a vida da igreja e a construção da fé. Duas coisas me marcaram muito na vida deste alemão, o padre Paulo Felber.
um homem muito disciplinado, e nos ajudava muito. Ele era o nosso catequista, e de vez em quando ele passava um filme numa máquina Super 8. E eu lembro que o primeiro filme que ele passou para nós foi um Super 8, Irmão Sol e Irmã Lua, de Franco Zeffirelli. E eu saí do cinema aquele dia querendo mudar o mundo. Foi uma... Olha, eu nem sei o que aconteceu comigo, que eu saí do cinema dizendo, eu quero ser como aquele indivíduo ali que eu vi no cinema. Mas a vida de Francisco não foi só aquilo que a gente enxergou. Eu vou largar tudo em casa para viver um ideal novo, desprendido da riqueza, vou me juntar aos pobres. Houve muita disciplina. Aliás, se não houvesse essa disciplina, ele com Clara não teriam construído esse ideal tão bonito que a humanidade conhece depois de Jesus, uma das pessoas assim mais iluminadas na história da nossa humanidade, Francisco de Assis. E esse jeito disciplinado é que organiza uma sociedade de maneira solidária. É como o povo alemão o é. Quantas entidades na Alemanha, Advênia, Misério, que ajuda no mundo inteiro, agora mesmo no sínodo, ajudou tanto na organização do sínodo, até hoje na Repan, são tantos organismos que são beneficiados por esse organismo que cuida, aliás, com o imposto que é tirado dos trabalhadores alemães, que é dado para a igreja, e esta instituição, Advênia, ajuda muitas obras no mundo inteiro. Então, seu Aloísio, com esta sua disciplina, inspirou todos os seus filhos, homens e mulheres, a tocarem as empresas, a fazerem de suas vidas também, assim, um ideal bonito. E, por fim, o último D, o mais importante de todos eles, Deus. Então, eu vou só relembrar. O primeiro D da pedagogia do seu Aloísio para construir um ideal, dedicação. O segundo, determinação. O terceiro, a disciplina. O quarto, mais importante de todos eles, Deus. Olha, todos eu vou falar aqui de São Ludgero, de Santa Catarina, sabe da espiritualidade que o senhor Aloísio empreendeu na educação dos seus filhos e filhas. Eu sou testemunha do quanto essa espiritualidade transforma, até hoje, vidas, inclusive a minha, quando da primeira vez, há uns 12, nem lembro, 13 anos atrás, quando eu estive em São Ludgero, a convite do Melito Schlickmann, ele era presidente do CAEP na época da paróquia, me convidou para cantar na Semana da Família. E para mim, de modo muito particular, naquela época, era um período assim de extremos desafios. Eu achava que meu trabalho naquele ano não ia dar continuidade, porque eu estava com um caminhão assim que estava difícil de trocar, porque a minha vida de missionário nem sempre eu consigo ter os instrumentos necessários de fazer o projeto acontecer. E o Melito Schlickmann, ele na época dirigia a Rode das empresas, ele cuidava da Incoplast, da Compobras, e ajudava todos os seus irmãos a tocar os projetos, todos eles, cada um também tinha sua empresa, mas também o Melito tinha assim, uma liderança muito bonita, e ele compreendia, principalmente por esta espiritualidade do seu Aloísio, que o pó da estrada deste missionário aqui, Antônio Cardoso, não é só poeira. Ele soube, como poucos, que o pó da minha estrada é também a razão de viver em família, que a gente respira, todos nós que empreendemos um trabalho, a gente respira poeira por onde passa, dentro de casa, no trabalho, no ambiente. E eu até, diversas vezes, um outro irmão do Melito, que é um ser humano de um coração extraordinário, que é o Marcos Schlickmann. Certa vez eu estava conversando com o Marcos, e ele dizia assim para mim, sobre o universo do trabalho, esta herança espiritual do seu Aloísio. O Marcos dizia assim para mim, Deus, Antônio, Ele salvaguarda todos aqueles que se entregam por inteiro ao trabalho. Por isso é importante que a gente abra o coração e permita que Ele esteja sempre nos impelindo ao trabalho. Porque por força desse trabalho, a gente também se entrega a uma vida na gratuidade. E o Marcos é um testemunho assim de
um homem que vive uma vida simples, abnegada, e na sua simplicidade, na sua gratuidade, sem vaidades, ele vive um ideal que é esta herança espiritual do seu pai, Aloysio Schlickmann. Porque essa é a principal característica de quem caminha com Deus, sabe? Um vencedor que caminha despretensiosamente. Se fosse falar de cada um dos filhos, se eu não me engano, 9 filhos, homens e mulheres do seu Aloysio, cada um com a sua característica, que a gente se dá conta do quanto esses 4 Ds, dedicação, determinação, disciplina e Deus. Vocês compreenderam como é bom a gente pegar uma experiência de vida, uma história que parece tão bobinha. Você vai numa cidade fazer um show e transforma um momento desse num momento de oração, em plena pandemia. Eis os 4 Ds que eu apresento a vocês deste homem, Aloysio Schlickmann, que nos ajuda como ser humano a continuar iluminando. Ele não está mais com o seu corpinho entre nós, mas continua iluminando a vida dos filhos, de todas as comunidades por onde ele deixou uma obra implantada, e especialmente no coração de quem pôde compreender melhor a vida de pai, está sempre perto como retaguarda. Eu quero encerrar este momento de oração. Hoje a gente celebra na igreja a vida de Santa Rita de Cássia, uma santa que soube, como poucos, compreender como é importante a gente estar em fidelidade, caminhando com Jesus. E esta catequese no dia de hoje, de Santa Rita de Cássia, é bem parecida com essa canção, já que eu falei tanto desses 4 Ds do seu Aloysio, como uma catequese e como uma oração. Essa canção, ela se chama Lá na Casa dos Meus Pais. Lá na casa dos meus pais, eu aprendo sobre paz, eu aprendo sobre Deus. Lá em casa é uma igreja que também tem uma mesa como aquela lá do altar. Uma santa Eucaristia acontece todo dia com Jesus em nosso lar. Somos teus discípulos, igreja que caminha, família que renova a civilização. Somos santuário, somos missionários. Quando tu nos falas, arde o coração. Lá na casa dos meus pais tem um rio de água corrente, cristalino que reluz. Eu até lembro da casa do Senhor Aloysio, o rio que passa bem no fundo da sua casa. Os meus pais são a nascente, no batismo a gente sente que esta água é Jesus. Basta apenas um olhar e esta luz que vem das águas faz a gente se amar. Somos teus discípulos, igreja que caminha, civilização. Somos santuário, somos missionários. Quando tu nos falas, abre o coração. Eu agradeço mais uma vez a Vabene, super prática, super útil. A New Drop, nós temos a solução. Esses amigos que estão nos ajudando a viver com intensidade esta missão e animando a vida do povo. Aí tem o meu telefone, se alguém gostar
Se alguém gostaria de me contatar para ajudar no meu trabalho missionário e queira que eu coloque a logo da sua empresa aqui, é um dos jeitos que eu tenho também de partilhar com o Brasil, com as pessoas que conhecem o meu trabalho, esse ideal tão bonito que é servir a Cristo. Obrigado, eu vou dizer assim, obrigado, Jesus, pela tua companhia, por todos aqueles que estão conosco. Aliás, eu quero pedir perdão a cada um de vocês, que eu não estou assim interagindo, respondendo, falando, porque eu estou aqui batendo escanteio e correndo na trave para pegar a bola. Então eu sou sozinho para soltar as coisas. Eu acho que eu já estou fazendo coisas extraordinárias. Já tem gente até dizendo que eu estou com a equipe aqui escondida atrás de mim. Quem dera, deve ser o Espírito Santo que está impelindo aqui, com certeza. É o Espírito Santo mesmo que move o meu trabalho. Então eu quero rezar com vocês aquela oração que Jesus nos ensinou, pedindo especialmente pelos doentes nesta tarde, noite, neste dia. Ó Senhor, Mestre, Mestre dos mestres, Doutor dos doutores, ilumina aqueles que não conseguem enxergar os seus passos, sua estrada. Alivia a dor daqueles que estão nos hospitais. Também aqueles que não conseguiram sequer entrar nos hospitais. Alguns estão perdendo a sua vida na porta, nos seus lares. Ilumina especialmente os nossos governantes, para que eles possam dar conta do recado de ajudar o povo a continuar a sua vida, os trabalhadores, os empresários, os agricultores, todos que precisam trabalhar. Ajuda o nosso povo também assim a ter disciplina, porque assim como eu dei o exemplo de um dos desses, do seu Aloysio, a disciplina, assim como na Alemanha já está quase voltando ao normal o trabalho, a vida social, é o que todos nós sonhamos, o mais cedo possível que isso aconteça. Te pedimos, ó Mestre, que ilumine, que surja um remédio, uma vacina, para que a gente possa ir a campo sem medo. Ilumina os nossos pastores, padres, bispos, religiosos, religiosas, todos aqueles que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, enfermeiras, os trabalhadores da saúde, os socorristas, aqueles que correm risco a todo custo, a toda sorte para salvar vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Que o Espírito Santo vos abençoe, vos guarde e vos proteja, especialmente em família. Amém?